Hoje eu quero falar sobre a infiltração virtual de agente policial. E eu trouxe aqui um exercício de representação que diz o seguinte: a Polícia Civil recebeu denúncias de 15 vítimas sobre crimes sexuais, como importunação sexual, estupro de vulnerável e suposta posse de material pornográfico de adolescente. Foram feitas as primeiras investigações com autorização dada pelo juízo da primeira vara criminal de Caiopatuba, RE. A primeira medida aplicada foi a interceptação telefônica e de dados. Entretanto, essa medida não foi eficiente para estabelecer de forma cabal indícios de autoria e materialidade sobre a posse de material pornográfico, pois foi possível compreender que havia uma rede de criminosos que atuava com a difusão de pedofilia, especificamente pela internet. Em face do caso narrado, na qualidade de delegada de polícia responsável pela investigação, elabore fundamentadamente a medida pertinente ao caso, visando a constituição de justa causa para o oferecimento de eventual ação penal. Então, aqui temos crimes que envolvem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vemos aqui que esses crimes inicialmente foram investigados a partir de uma interceptação telefônica e também de dados, mas isso não foi suficiente, porque aqui temos um crime que versa sobre a posse de material pornográfico que está na internet. Então, aqui temos que ter outra medida, porque a medida de interceptação telefônica, ela não foi suficiente para investigar todos os crimes dessas denúncias que foram recebidas pela Polícia Civil. Primeiramente, a gente precisa saber aqui quais são as medidas, ou melhor, qual será a medida. Para a gente pedir, a gente precisa saber qual será a medida. Então, aqui temos alguns indícios, né? Crime, material pornográfico, referente a adolescente. Temos o local de endereçamento. Sabemos que essa medida de interceptação telefônica não foi suficiente. É necessário, então, que o delegado de polícia dê uma resposta para a sociedade de outra forma, buscando, então, autoria e materialidade. Não foi possível aqui constatar a autoria e materialidade de forma cabal, e o crime aqui, ele está ocorrendo pela via internet. E sabendo que não temos indícios suficientes de autoria, então a gente precisa saber que a representação pela decretação de prisão temporária, ela não é possível. Por quê? Porque não temos indícios de autoria suficiente. Vamos colocar as medidas cautelares para a gente pesquisar qual será a ideal. Representação pela decretação de prisão temporária não pode ser. Por quê? Porque não é uma cautelar pessoal, não temos indícios suficientes de autoria. Então, não. Representação pela decretação de prisão preventiva. Também não. Por quê? Porque não temos aqui a possibilidade de medida cautelar pessoal. Agora a gente vai para as medidas cautelares diversas da prisão. Vamos, então, pesquisar medidas cautelares
diversas da prisão. A gente viu que a primeira medida solicitada foi pela representação de interceptação das comunicações telefônicas. Essa é uma medida diversa da prisão, mas ela serve? Não. Essa não foi suficiente para que fosse possível estabelecer uma justa causa para um possível oferecimento de uma ação penal. Então, não. Serve a interceptação de comunicações telefônicas. Vimos que não. Serve telefônicas. Serve a quebra de sigilo de dados telefônicos. Vimos que também essa foi uma das representações aqui que não surtiu o efeito esperado. Então, enquanto a interceptação de comunicação telefônica é uma interceptação que visa ouvir aqui em tempo real as comunicações, a quebra de sigilo de dados telefônicos visa aqui aquelas informações que já foram protocoladas. Essa medida já foi uma medida que não surtiu o efeito esperado. Então, temos aqui que adaptar outros métodos. Então, essa medida não foi suficiente, a representação aqui pela interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos. E outra medida aqui, a infiltração de agente de polícia. Quando fala em infiltração de agente de polícia, é uma infiltração física. Então, aqui trata sobre um crime virtual. Então, não é a melhor medida, agente. Não é a melhor medida. Então, não. Porque o crime é virtual. Então, chegamos finalmente à representação aquela quebra de sigilo de dados bancários, não vou nem falar porque não vem ao caso. Chegamos aqui à representação de infiltração virtual. De agente de polícia. É a medida mais adequada ao caso. Então, é a medida que mais se adapta quando a gente lê a questão. A questão visa aqui uma questão de um crime grave, que trata sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um crime que acontece pelo meio virtual. Já foi aqui pedida a representação pela interceptação telefônica de dados, não foi a medida mais eficiente, e temos então que representar pela interceptação, pela infiltração virtual de agente de polícia. E aí, vamos então pensar o seguinte. A primeira coisa, para a gente construir aqui uma peça de representação, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual que é o artigo que a gente vai usar, porque por meio desse artigo, a gente faz uma leitura e todos os requisitos que estão presentes nesses determinados artigos, que são artigos base, que são artigos aqui principais, núcleo, é um núcleo dessa representação. Então, a gente tem que colocar tudo que está escrito nesse artigo presente na petição de representação, para que seja possível
que a atuação do delegado de polícia esteja aqui harmônica com o princípio da legalidade. O primeiro artigo aqui, quando se trata de um crime que versa sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069 de 90, e a gente tem que usar o artigo 190A, por isso que a gente vai ler o artigo 190A, porque o que está escrito nele tem que também constar na nossa representação. Não é infiltração de agente de polícia que a gente busca, então a gente tem que ler os artigos pertinentes. A gente viu que não trata de um crime único, são 15 denúncias, já foi constatado aqui que é fruto de uma organização criminosa, então a gente não só deve ler o artigo 190A da Lei 8069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também temos que ter atenção à Lei 12.850 de 2013, porque é essa lei que fala sobre organização criminosa. Então, se fosse só um agente, a gente poderia ler aqui o artigo 240, 241 e esses artigos aqui. Mas como não é só um agente, é fruto de uma organização criminosa, temos que colocar também a Lei 12.850 de 2013, que trata sobre organização criminosa. Vamos iniciar aqui com a leitura mais específica do Estatuto da Criança e do Adolescente, depois vamos direto para a nossa representação, para a confecção da representação. A Lei 8069 de 90 tem aqui a seção 5A, que diz da infiltração de agentes de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Artigo 190A, que é aquele artigo que nós vamos usar, ele diz o seguinte: a infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos artigos 240, 241, 241A, 241B, 241C, 241D desta lei e nos artigos 154A, 217A, 218, 218A, 218B do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, obedecerá às seguintes regras. Então, aqui, a gente já vê que não é qualquer tipo de crime. Aquele crime que está sendo investigado, ele deve estar aqui no rol do artigo 190A. E aí, a gente percebe o quê? Que o crime que vai ser investigado está no artigo 241B. E aí, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, dentro do capítulo de fundamentação, é avisar para o juiz que estamos diante de um crime do artigo 241B, que permite a infiltração de agentes de polícia na internet. O primeiro passo aqui é saber que não é todo crime que permite a infiltração de agentes de polícia na internet. Essa medida é uma medida excepcionalíssima. Ela não é uma medida que é feita em qualquer caso. Deve aqui constatar o juiz que esse crime realmente está no rol do artigo 190A da Lei 8069 de 90. Inciso 1. Será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público. Esse inciso a gente vai aqui colocá-lo dentro dos pedidos, estabelecendo que o delegado de polícia, ele cumpre com
esses limites aqui, ele estabelece, ele fundamenta quais são os limites, a área territorial, qual que será o agente que será aqui investigado, tem que ter o nome dessa pessoa, desse cidadão ou dessas pessoas, no caso de organização criminosa. Então, tem que fundamentar tudo de forma circunstanciada e fundamentada. E ouvir o Ministério Público. Isso, quando a gente fala ouvir o Ministério Público, a gente vai fazer esse pedido no próprio capítulo dos pedidos, ali no final da nossa representação. 2. Dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia. Então, cabe aqui essa medida, essa representação feita pelo delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade. E aí, a necessidade, a gente consta aqui na própria fundamentação também, que não há outra medida mais adequada do que essa da infiltração virtual de agentes policiais. Então, o alcance das tarefas dos policiais, o que a gente quer com essas tarefas? É investigar aqui um determinado crime. Então, esse crime de posse de material pornográfico, que está o quê? Na internet. Os nomes ou apelidos das pessoas, isso tudo tem que ser constado aqui nos pedidos, os nomes ou apelidos dos investigados deve ser especificado, não é medida ampla, ela especifica aqui quem será investigado, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. 3. Não poderá exceder o prazo de 90 dias. Então, quando a gente for pedir, a gente também tem que colocar aqui no pedido que esse prazo de requerimento se dá por 90 dias ou um prazo inferior, porque não pode exceder esse prazo, sendo possível a renovação desse prazo por, no máximo, aqui 720 dias. Então, a gente já fala aqui com a possibilidade de renovação desse prazo. Isso tudo no pedido. E o parágrafo 1º, a autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração. E a gente pode colocar na fundamentação que fica à disposição da autoridade judicial e do Ministério Público todos os relatórios, que estão aqui de forma a colaborar com a justiça. Todos esses relatórios que são produzidos na operação de infiltração. E aí, a gente também tem que dar um jeito aqui de colocar os critérios estabelecidos pela Lei 12.850 de 2013. Então, aqui a gente tem que saber o seguinte, não basta só colocar os artigos presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque se trata de crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas estabelecido por organização criminosa. Então, a gente também tem que lembrar desta lei 2.850 de 2013, que fala da infiltração de agentes. Artigo 10, a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá os seus limites. Aqui temos praticamente uma repetição do que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, mas temos um detalhamento, e esse detalhamento vai ficar aqui realmente na parte da epígrafe, que deve estabelecer aqui uma operação que é sigilosa. Por quê? Porque senão esse agente de polícia corre, inclusive, riscos. Então, no momento do detalhamento,
Depois da parte do endereçamento, vem o detalhamento. Então, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal tal, da comarca tal, nananana. Depois vem o que? O detalhamento sigiloso. Temos que colocar o quê? Motivada e sigilosa autorização judicial. Então, temos que cumprir o artigo 10 da Lei 12.850, na epígrafe, que é a parte do detalhamento da representação da petição, temos que colocar sigiloso, cumprindo o que? O artigo 10. Depois, inquérito número tal, por quê? Porque esse inquérito, ele vem aqui como parte de um todo, então temos que colocar inquérito número tal, até mesmo para que o funcionário público ele saiba onde que esse inquérito ele vai ser anexado. E aí, o parágrafo 1º, na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Isso a gente coloca nos pedidos. Então, temos que colocar nos pedidos a necessidade oitiva do Ministério Público. Se tiver aqui o prazo, também temos que colocar prazo. O prazo de, se não tiver, a gente coloca só a necessidade de ouvir o Ministério Público. Parágrafo 2º, será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal, de que trata o artigo 1º, e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Isso vai para a fundamentação. Então, sendo assim, não há possibilidade de produzir as referidas provas que dará que a justa causa para possível ação penal, se não for por meio de representação aqui de infiltração virtual de agentes de polícia. Por quê? Porque o parágrafo 2º, fala que essa medida é excepcionalíssima se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. E a gente viu que ela não pode ser produzida por outros meios disponíveis. Já foi aqui feito um pedido de interceptação telefônica e de dados, e esse pedido não foi suficiente, porque esses dados estão aqui dispostos na internet. Portanto, a melhor representação será a representação pela infiltração virtual de agentes policiais. Parágrafo 3º, a infiltração será autorizada pelo prazo de 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade. Nós vamos utilizar no pedido a lei mais específica, que é a Lei 8069, e vamos pedir aqui um prazo que não exceda a 90 dias. A gente não vai pedir aqui por meio desse parágrafo 3º, que é um parágrafo mais amplo, um parágrafo geral. Vamos pedir exatamente como está prescrito na Lei 8069 de 90. Fim do prazo previsto no parágrafo 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. Como a gente falou, a gente tem que ouvir aqui o Ministério Público, então a gente já pede isso na parte dos pedidos. O parágrafo 5º, no curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes e o Ministério Público poderá requisitar a qualquer tempo o relatório de atividade de infiltração. Isso a gente pode colocar na fundamentação, que fica à disposição da Justiça, todos os relatórios da atividade de infiltração, mas isso é opcional. Artigo 10A, mas é desejável. Artigo 10A, será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do artigo 10 na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance da tarefa dos policiais, os nomes, apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Então, aqui a gente já vai colocar tudo isso de acordo com o que a gente já leu aqui
nessas medidas. E a gente também tem que dar atenção aqui ao artigo 10A, parágrafo 3º, para lembrar o quê? Que na parte do capítulo aqui da fundamentação, a gente vai abrir novo capítulo que fala sobre as medidas, requisitos cautelares, que são periculo in mora. Por que não é o periculo in libertatis? Porque aqui não é medida cautelar pessoal, a gente não está falando de liberdade, a gente está falando de perigo de demora. Então, periculo in mora, parágrafo 3º, será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal, e aí temos o fumus commissi delicti, indícios de infração penal. Isso a gente viu onde? Na própria aqui questão, que fala o quê? Que foram 15 denúncias nesse sentido e que já temos indícios sobre esse crime, mas precisamos de mais informação aqui, de mais informações para que possa realmente ter o Ministério Público uma justa causa para a ação penal. Então, temos o parágrafo 3º, que diz que é necessário que tenha esses indícios de infração penal. Isso a gente já encontrou e isso faz parte do fumus commissi delicti. O juiz competente aqui, ele deve analisar todos esses requisitos e o delegado de polícia deve dar uma resposta para a sociedade de acordo com a legalidade. Por isso, esses requisitos eles devem ser seguidos no momento da confecção da representação pela infiltração virtual de agente de polícia. Agora sim, a gente pode começar aqui, podemos iniciar a representação e vamos começar pelo endereçamento, como se fosse uma carta. A primeira coisa que a gente faz é o endereçamento. E aí, a gente começa esse endereçamento da seguinte forma. Excelentíssimo senhor juiz de direito da primeira, temos que atentar que não é um crime de homicídio, porque senão a gente tinha que endereçar para onde? Para o tribunal do júri. Aqui é um crime que versa sobre questões de crimes hediondos, mas é necessário endereçar para a primeira vara criminal de Caiopatuba, RE. Da primeira vara criminal, Caixa Alta de Goiás, Caiopatuba, RE. Então, excelentíssimo senhor juiz de direito da primeira vara criminal de Caiopatuba, RE. Fizemos endereçamento, chegou o momento de quê? Chegou o momento da epígrafe, o detalhamento. E como vimos no artigo, é necessário que coloquemos aqui que essa representação é sigilosa. Isso aqui faz parte de um procedimento que é sigiloso, até mesmo para que esse agente infiltrado ele tenha preservado a sua identidade e assegurado a mínima segurança para ele. Sigiloso. E como esse inquérito aqui, ele vai estar anexado, então temos que facilitar o trabalho da secretaria. Então, inquérito policial, número. Fizemos a parte da epígrafe, o detalhamento, agora vamos para o preâmbulo, que demonstra a capacidade postulatória do delegado de polícia. Iniciamos da seguinte forma: o delegado de polícia
o delegado de polícia, ele já foi aqui, ele já tem uma parte que qualifica o delegado de polícia, portanto, infrasignatário, vírgula, no uso de suas atribuições presentes. Aqui sim a gente coloca não só o artigo da Constituição Federal que legitima a atuação do delegado de polícia, que é o artigo 144, parágrafo 4º, mas também vamos colocar o artigo que vai legitimar essa atuação em específico, que é o artigo 190A do Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 10A da Lei de Organizações Criminosas. Então, presentes aqui, primeiro, no uso de suas atribuições, presentes no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, de 88, artigo. Agora, os artigos específicos, artigo 190A, esse artigo a gente vai repeti-lo na fundamentação. Artigo 190A da Lei 8069, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigo 10A da Lei 12.850 de 2013. Primeiro aqui é o artigo referente específico do Estatuto da Criança e do Adolescente. O segundo artigo é o artigo aqui referente sobre a lei das organizações criminosas, porque se trata aqui de um crime específico e também de uma organização que é uma organização criminosa. E, inicialmente aqui a gente coloca o artigo da Constituição que legitima a atuação do delegado de polícia e acrescenta com a legitimidade também dada pelos outros artigos que pertencem aqui, que estão relacionados com a questão que estamos estudando. Então, Lei 2.850 de 2013, vem a Vossa Excelência representar pela Caixa Alta. Por que a Caixa Alta? Porque aqui sim que vamos ter que o corretor ele vai bater o olho para entender se realmente a gente soube dizer qual foi a medida correta. Então, essa é a parte mais importante para o corretor, que é a medida de infiltração virtual de agentes policiais. Pelas razões, e aí pelas razões fáticas e jurídicas, por quê? Porque são os dois principais capítulos que nós vamos construir. Então, razões fáticas dos fatos e razões jurídicas dos fundamentos jurídicos. Então, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostos. Agora vamos construir os capítulos 1 dos fatos. Como que construímos aqui os capítulos, referente principalmente aqui, referente especificamente ao capítulo dos fatos. O capítulo dos fatos é uma narração como se a gente estivesse narrando aqui um enredo de um filme, mas a gente tem que narrar de forma que seja do início até o final, seja uma forma que estabeleça uma razão lógica
para essa narração. Então, na data tal, foi recebido pela Polícia Civil 15 denúncias sobre os crimes sexuais de importunação, estupro e estupro de vulnerável. E suposta posse de material pornográfico de adolescente. Foram feitas as primeiras investigações por meio de medida de interceptação telefônica e de dados. Agora quando eu falo ocorre que, é o ponto mais importante, quer dizer, ocorre que a medida não foi eficiente para estabelecer de forma cabal os indícios de autoria e materialidade sobre a posse de material pornográfico. Por quê? Porque eles estão dispostos na internet. Então, essa não foi a via mais adequada, a interceptação. Sobre a posse de material pornográfico disposto na internet. Tendo em vista que foi possível compreender que havia, aqui vai ficar repetitivo, pornográfico. Aqui eu explico, tendo em vista que foi possível compreender que havia uma rede de criminosos que a rede atuava com a difusão da pedofilia. Especificamente, agora eu explico, especificamente pela internet. Motivo pelo qual pede a autorização de nova medida cautelar de infiltração virtual de agente de polícia. De agente policial. Dos fundamentos. Agora vamos para o próximo capítulo. Dos fundamentos. Agora sim a gente vai aqui utilizar os artigos para construir o capítulo dos fundamentos. Aqui temos que incrementar os requisitos o quê? Exigidos pelos artigos que nós lemos. E aí eu vou aqui recortar esses artigos e colocá-los aqui para que a gente possa fazer essa parte da fundamentação de forma mais facilitada possível. A primeira coisa aqui
o artigo 190A, para a gente mostrar para o juiz que esse crime ele está aqui presente no caput do artigo 190A, porque se não tiver aqui presente no artigo 190A, essa medida não é uma medida possível de ser deferida. Então, aqui nós temos o artigo 241B, que é o específico que trata sobre os crimes que versa sobre os dados de armazenamento e registro de cenas pornográficas que envolvem menores. Então, aqui iniciamos aqui com a ação. A ação versa sobre a infiltração virtual, a gente repete isso aqui, virtual, de agente polícia. Trata-se de investigação sobre crime contra a criança e o adolescente. Presente no artigo 190A. Eu explico que essa tipificação aqui, realmente ela existe e ela está dentro aqui do rol do artigo 190A, que garante, por meio desses crimes específicos, a infiltração de agentes de polícia, contando que essa seja a única medida possível. Então, artigo 190A, vírgula, não, aí tem que colocar 190A da lei 8069 de 90, com supostos registros e armazenamento de cenas pornográficas, que tipifica a infração penal do artigo 241B do referido diploma legal, para não repetir, do referido diploma legal, vírgula, sendo esse o único meio de investigação viável. Ao caso concreto. Agora a gente pode apagar essa parte. Os incisos aqui, esses incisos que a gente leu, eu vou deixar para colocá-los no momento que a gente for especificar os pedidos. E aí a gente vai aqui incrementar com a Lei de Organizações Criminosas, o seu parágrafo 2º. Que a gente colocou o quê? Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo tal, e aí a gente colocou que há esses indícios aqui de supostos registros e armazenamentos de cenas, e aí a gente utilizou do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei mais específica. Então, é uma organização criminosa, mas um crime mais específico. E aí, essa parte final, aqui, essa parte final de... que aí a gente especificou também. Ó, se a prova não puder ser produzida por outro meio aqui disponível. E a gente explicou, sendo esse o único meio de investigação viável ao caso concreto. Cumprimos com esse artigo. E aí a gente vai aqui colocar um próximo capítulo
que versa sobre os requisitos cautelares. O primeiro é o fumus comici delite. Temos que ter reais indícios de participação e autoria no caso. Então, fumus comici delite. Para que essa medida excepcionalíssima ela possa ser deferida. Então, o artigo 282 do Código de Processo Penal autoriza o juiz a conceder cautelares. Para tanto, vírgula, verifica-se o fumus comici delite, que é o tema aqui que a gente está tratando, e esse fumus é aqui, ó, com os respectivos indícios da infração penal, devido às 15 vítimas com argumentos próximos, a maioria delas vulneráveis protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns elementos do crime já identificados. B. Qual que é o próximo? Perito e mora. No caso em tela, fica demonstrado a gravidade do crime e a necessidade de obtenção de provas pelos meios adequados, sob pena de ineficiência, ou melhor, ineficácia da investigação e da não constituição de justa causa para o oferecimento de eventual ação penal. Agora sim a gente pega aquele artigo, aquela parte do artigo que a gente vai aqui ter como base para o pedido. A gente coloca aqui e a partir disso aqui a gente vai fazer o nosso pedido. São as partes mais específicas a gente coloca nos pedidos. O prazo, o nome da pessoa, fica um pouco melhor aqui colocar nos pedidos, que é a parte que mais é dada aqui atenção no momento de deferir a representação. Então, a medida cautelar adequada dos pedidos diante do exposto,
na lei, diante do exposto na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente e também da Lei de Organização Criminosa, representa-se a Vossa Excelência pela infiltração de agente policial. Infiltração que virtual. Virtual de agente policial. Que visa alcançar os seguintes aqui fala que será procedida a autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, então tem que ser circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção da prova ouvido do Ministério Público, dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação do delegado e conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, alcançar os seguintes indivíduos nomes ou, tá vendo aqui embaixo? Nomes ou apelidos das pessoas investigadas. Seguintes indivíduos, não, seguintes investigados. Nomes, apelidos, tem que ser circunstanciada e fundamentada, então tem que ter tudo. Nome, apelido, conexão cadastral, aqui os dados de conexão, os cadastros, identificação de pessoas, tem que ser tudo especificado aqui no pedido. Nomes e apelidos, vírgula, com os seguintes dados de conexão, vírgula, não, isso aqui não foi dado pela questão, então a gente coloca 3 pontinhos. Nos limites, tem que ter os limites também, territoriais aqui. Com oitiva, precisa ouvir, ouvido o Ministério Público, com oitiva do Ministério Público, para alcançar provas do crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora a gente coloca o prazo, ó, não poderá exceder o prazo de 90 dias sem prejuízo, Então, a gente vai pedir aqui o prazo máximo de 90 dias sem prejuízo de eventuais renovações. Pelo prazo de 90 dias sem prejuízo de eventuais renovações. Nestes termos, pede deferimento, que eu vou apagar, porque a gente não precisa disso mais. Caiopatuba, nome da cidade, fictícia, no início lá falou que quem está aqui coordenando essa investigação é uma delegada de polícia. Então, a assinatura é isso.